Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos. Foi a primeira vez que acho que nos assim atrapalha. Como é que se diz? Atravessamos. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, sobre rejeição. Rejeição. Eu tenho andado a pensar sobre este tema por várias razões e queria muito falar contigo sobre rejeição hoje. Sim. Sobre os porquês e sobre o que é na realidade rejeição e o que é que podemos fazer com ela. Sim. Vamos falar sobre distinções entre identidade e comportamento, distinções entre necessidade e estratégia. Vamos falar sobre pensamentos, sim, os significados que nós damos aos nossos sentimentos, e vamos explorar com uma série de casos práticos com o envolver trabalho, amor e viagens. Sim. Vamos explorar exatamente o que é que está em causa quando nós temos esta sensação tão dura de estarmos a ser rejeitados. Né? E no final vamos ter uma prática inspiradora. Exatamente. Para nos ajudar a todos a lidar melhor com aquilo a que nós chamamos de rejeição. É isso? Isso mesmo. Sim. Alguma notícia ou coisa de última hora antes de entrarmos na nossa conversa? É agradecer o feedback que têm recebido nos últimos tempos sobre os últimos episódios. E não só, porque há quem comece pelo meio, do início, e depois envia-nos feedback. Agradecer também que houve várias pessoas que responderam ao nosso apelo de fazer um screenshot, de partilhar os episódios, de dizer o que pensam, o que fazem, enquanto nos estão Façam outra vez. Façam outra vez, Façam outra vez. Nós vemos os números, não é? Nós vemos os números do número de plays e assim. Só que não é a mesma coisa. Isso é muito fixe ver, não é? Já estamos em não sei quantos. Não sei quantos milhões. Não sei quantos milhões. É especial quando é assim mais personalizado, certo. Quando vemos assim, portanto, façam isso. Sim, quando as pessoas quando fazem um comentário ou quando através da fotografia nos mostram o que é que estão a fazer enquanto estão a ver o podcast. Contribuem para as nossas necessidades de ligação e de pertença, de partilha e de reconhecimento. E de reconhecimento, claro que sim. Boa. Nós estamos a entrar num período onde muitas pessoas fazem férias. E sabemos que há pessoas que durante as férias não têm vontade de ouvir podcasts, outras durante as férias têm ainda mais vontade de ouvir podcasts, né? E às vezes ouvem muitos episódios seguidos. São pessoas que gostam de estar a ouvir um podcast enquanto estão deitadas numa toalha na areia, fazem isso frequentemente. Portanto, tirem fotos quando estiverem a ouvir um podcast e taguem-nos a nós e ao podcast IVM nas redes sociais, que nós ficamos muito contentes com isso. Isso mesmo. Também vamos fazer o mesmo nas nossas férias. Vamos tirar fotos com ouvir o podcast. Isso. Tá. Então, vamos? Sim, é isso? Vamos a isso. Falar sobre rejeição. Então, Pedro, hoje eu quero falar de um tema que acho mesmo muito importante e sobre o qual acho que deveríamos refletir mais, que é a rejeição. Não quero. Rejeito a tua ideia. Rejeito a rejeição. Não é? Eu estava... E não estou só... A minha rejeição foi ignorada, ok, já percebi. Totalmente ignorada. Já percebi. Ignorada. Falemos então daquilo que tu queres. Não estou só a falar... Quando falamos de rejeição, o foco muitas vezes é em relações íntimas ou de situações em que estamos a falar mais romanticamente. Mas acho que esta questão do medo da rejeição é muito maior do que isso. Acho que muitos de nós temos um medo de rejeição dos nossos próprios pais, um medo de rejeição no local de trabalho, entrevistas de emprego. Rejeição dos nossos filhos. Rejeição dos nossos filhos, rejeição de amigos ou grupos de amigos. Rejeição de pessoas aleatórias na internet. Rejeição de pessoas aleatórias na internet. Mesmo em desporto, rejeição pelo treinador, rejeição pelos colegas de equipa. Acho que assim, acho que muito, essa é a premissa, o meu pensamento sobre o qual gostava de ter aqui a tua opinião. Acho que
muito de nós, vou dizer nós, para não dizer sempre muitas pessoas, ou as pessoas, condicionamos o nosso comportamento nestes contextos todos por medo, por causa do nosso medo da rejeição. Portanto, queres que eu diga que sim ou não? Quer dizer, quero que digas a tua opinião sobre isso. Concordo com isso. Posso ir direto àquela que me parece ser a raiz do problema? Claro. Eu lembro-me quando, há muitos anos, estudei pela primeira vez a neurolinguística. Falava-se de um dos axiomas, um dos princípios da neurolinguística, que na realidade já era uma aprendizagem de muitas outras abordagens terapêuticas, propunha a distinção entre a pessoa e o seu comportamento. Até para quem estava a atuar como influenciador, propunha-se muitas vezes o aceita a pessoa, influencia o comportamento. Que é uma forma de nos lembrarmos que são duas coisas diferentes. Uma coisa és tu, enquanto pessoa, e outra coisa é aquilo que tu fazes, aquilo que tu dizes, ou aquilo que não fazes, aquilo que não dizes. Mas tu és sempre muito mais do que isto. E quando nós conseguimos fazer bem esta separação em relação aos outros, mas sobretudo em relação a nós próprios, né? Eu pergunto-te, Mia, queres sair comigo no sábado à noite? E se eu conseguir fazer muito bem esta distinção, eu percebo que há aqui dois níveis lógicos diferentes em causa. É aquilo que eu disse, o pedido que eu fiz ou a proposta que eu fiz, queres sair comigo? E outra coisa sou eu enquanto pessoa. E se tu me disseres, não, eu não quero sair contigo, tu estás a rejeitar a minha proposta, não me estás a rejeitar a mim enquanto pessoa. E isto até é um caso onde não parece ser assim muito difícil fazer esta distinção. Mas eu posso ficar muito triste e posso me sentir extremamente rejeitado e posso dizer, se fosse outra a convidar-te tu ias, ou tu antes de não sei o quê, ou já nunca queres sair comigo. E começo a tornar aquela rejeição sobre uma coisa específica numa coisa maior. Num dos últimos episódios nós estivemos a falar sobre generalizações, não é? Faço logo uma generalização e quem está a ser rejeitado sou eu. Eu e todas as minhas coisas. E, portanto, isso traz aqui um sofrimento muito grande e uma vontade muito grande de evitar isto, porque é muito doloroso. Né? Agora, há outras situações, mesmo nesta situação, onde há um observador externo dizia assim, Pedro, mas tu és parvo. Então, ela disse que não queria sair contigo no sábado à noite. Não te rejeitou a ti enquanto pessoa, até porque continua aí ao teu lado, não é? Mas há outras situações onde esta distinção pode ser bastante difícil de fazer. Sobretudo quando nós ainda não temos capacidade de reflexão, por exemplo, quando somos muito pequenos, não é? Quando os nossos pais rejeitam alguma coisa em nós, por exemplo, o nosso comportamento. Não sabes comportar-te à mesa. Ou, não posso confiar em ti, não consegues guardar um segredo. Ou, já sabia que ias reprovar, tu nunca te preparas para os testes. E todos estes comentários são sobre um comportamento da criança. Mas a criança não tem capacidade ainda de fazer esta distinção. Portanto, o meu pai está-me a rejeitar. Nem muitos adultos também não têm, como estavas a propor. Mas eu ia dizer que com as crianças isto é particularmente difícil fazer, porque elas ainda não têm... Não têm essa estrutura cerebral. Elas não têm esta estrutura, elas não têm mesmo a capacidade de fazer isto. É muito difícil uma criança de 6, 7, 8 anos dizer o meu pai está chateado com o meu comportamento, não tem a ver comigo, ele ama-me. É impossível. Ela não consegue fazer isto. Muitos adultos também não conseguem fazer isto. Razão pela qual, porque ainda não refletiram o suficiente sobre o assunto ou ainda não tiveram exemplos e experiências práticas com pessoas que lhes mostraram a distinção entre as duas coisas. E é por isso que depois evitamos tanto a rejeição. É por isso que sofremos tanto com a rejeição e que fazemos tanta coisa para evitar. Ao ponto de, às vezes, contrariarmos totalmente as nossas intuições, os nossos valores. Né? Eu estava... Uma das razões porque achei este tema interessante foi porque eu ouvi umas coisas do Adam Grant, não é? Que é um autor do Pensar Melhor, que é um pensador que ambos gostamos bastante. Mas ele tem assim uma teoria sobre a rejeição. E uma das coisas que ele disse que eu penso que será mais sobre
relações românticas, mas é essa distinção ou essa capacidade de entender que uma pessoa que me diz que não quer namorar comigo, que não quer casar comigo, whatever, que não quer sair comigo, que ele não me está a rejeitar a mim, está-nos a rejeitar a nós. Ok. Não é? A Sim, nós. sim. Não se está a rejeitar a si, claro, mas também não me está a rejeitar a mim, está a rejeitar a ideia do nós. E isso acho que é interessante pensar nesse contexto também de uma empresa, por exemplo, seria igual. Agora, quando falamos de pais e filhos, isso é muito só essa ideia de que não, o meu pai ou a minha mãe está a rejeitar a ideia de nós, também é extremamente doloroso, não é? Portanto, isto não funciona em todos os contextos, todo tipo de relacionamentos. Mas acho que assim, na ideia do início de um relacionamento romântico, acho que pode ser interessante pensar nisso, não é? Só que pode ser doloroso na mesma, mas não tem a ver comigo pessoalmente. Outra coisa que estava aqui a pensar, quando estavas aqui a falar, é que aquela velha história que nós já falámos aqui, de que um não a alguma coisa, ou se outra pessoa me diz um não a mim, isso significa um sim a ela própria, em princípio. Se tu me dizes não, estás em princípio a dizer sim a algo teu, nomeadamente uma necessidade tua. Mas não estás a dizer não às minhas necessidades. Estás só a dizer não a uma estratégia que eu propus para satisfazer as minhas necessidades. Are you following? Sim. Não é? E acho que isso, e mais uma vez, chegamos a essa importância de separarmos as estratégias para satisfazermos as nossas necessidades das necessidades que efetivamente temos, não é? Porque que necessidades estão por detrás desse medo, especificamente o medo de rejeição? Em princípio, poderão ser necessidades como conexão, necessidades como partilha, como aceitação, ou ser aceite, necessidade de ser valorizado, necessidade de companheirismo. Não é? Há aqui várias necessidades que estão em causa. Não é? E quando outra pessoa diz não à minha estratégia, não quer dizer que está a dizer que não às minhas necessidades. Só que em muitos relacionamentos não temos essa capacidade de esclarecer isso. Quando dizemos que não, não é? Os pais para os filhos, o marido para a mulher para o marido, não têm esse conhecimento muito apurado dessa diferença. Entre, ok, tu não aceitaste a estratégia que eu propus, isso não quer dizer que me estás a rejeitar a mim, quer dizer que estás a rejeitar a estratégia. Isso foi muita coisa para chegar a essa conclusão no fim. É lá. Não é? Olha, eu acho fez algum sentido? Claro que fez muito sentido, minha. Normalmente faz muito sentido. eu acho que algumas das pessoas que estão a ouvir este episódio já estudaram comigo ou contigo, ou estudaram, por exemplo, coaching ou parentalidade consciente, ou estudaram neuroestratégia e já ouviram falar muito destas distinções de níveis lógicos. Não é? Por exemplo, no coaching eu gosto muito de trabalhar um modelo de alinhamento que tu conheces, que tem 8 níveis e onde se propõe criar uma distinção formal entre vários níveis lógicos da nossa existência e da nossa experiência. E é sobre estas diferenciações que nós estamos a falar, não é? Eu estava a falar sobre a diferenciação entre identidade e comportamento, tu estavas a falar da distinção entre intenção ou necessidade e estratégia. E muitas das confusões que nós fazemos, que nos levam a ter tanto medo da rejeição, são exatamente estas confusões entre níveis lógicos. Não é? E isto é daquelas coisas que eu gostava que mais pessoas pudessem trazer para as suas vidas, porque às vezes conseguem rapidamente entender o que é que está na raiz de alguém explodir, ou alguém ficar muito zangado, ou alguém entrar num sofrimento profundo, e consegue trazer um bocadinho mais de clareza ou de esclarecimento, não é? Olha, nós estávamos há pouco a conversar sobre férias e destinos de férias.
utilizando isso como exemplo, não é? Eu posso dizer assim, Mia, tu queres ir passar uma semana de férias comigo em Barcelona? E se tu disseres, não, eu não quero, tu podes estar a dizer, não, não quero ir para Barcelona, não, não quero ir contigo, ou não, não quero passar uma semana de férias, não é? E, claro que mediante aquilo a que tu estás a dizer não, o seguimento da conversa é muito diferente, não é? Porque tu podes dizer, olha, eu não quero ir a Barcelona. Ok, podemos explorar outros destinos. Mas podes dizer, sim, olha, eu quero ir de férias a Barcelona, mas não contigo. Posso querer ir sozinho ou posso querer ir com outra pessoa. Ou também posso estar a dizer, não, eu não quero fazer férias. Por exemplo, esta semana eu quero estar é mais importante para mim trabalhar. E neste exemplo em particular, eu acho que as pessoas perceberiam rapidamente, então imagina que a Mia estava a dizer, sim, eu quero ir de férias, sim, eu quero ir de férias contigo, mas não quero ir a Barcelona. Era relativamente fácil encontrar outro destino, mas em vez disso o Pedro sentiu-se ali todo rejeitado, não gosta de mim, não quer estar... Parecia uma coisa muito exagerada e as pessoas diziam, porque é que não fizeste algumas perguntas? Através de algumas perguntas, a situação ficaria esclarecida e encontrava-se alternativas. É isto que nós fazemos quando lidamos muitas vezes com a tal rejeição. Não é? Quando não é? O que fazemos quando nos sentimos rejeitados, aliás, sentir-se rejeitado nem é um sentimento, seria chamado um pensamento, não é? Certo. É algo que um significado que eu dou a outra emoção, que na realidade rejeição não é uma emoção, rejeição é um julgamento. Sim. Não é? Eu estou a dizer que tu me estás a rejeitar, sinto-me rejeitada. Se calhar sentes triste. Triste, sozinha e por aí fora. Desiludida. Frustrada, confusa, whatever. Podem ser muitas coisas que são emoções. Agora, sentir-se rejeitado... Depois de um significado à situação, e é isso que eu chamo de rejeição. É o resultado de um pensamento. Portanto, vale a pena dissecarmos isto e percebemos aqui. Só que o que é que fazemos, não é? Quando surge este pensamento, ou este pensamento de que estou a ser rejeitada, acreditamos nele e fazemos a situação só sobre nós, não é? Quando eu poderia, na realidade, acho que este exemplo que tu deste foi muito bom, porque o que é que tu propuseste? Em vez de fazer a situação só sobre mim, ou tu sobre ti, não é? Fizeste sobre mim. Tipo, curiosidade. Mas porque é que será? Qual é aqui a verdadeira razão do não da Mia? Provavelmente a Mia está aqui a dizer que sim a certas necessidades dela. Se calhar era uma necessidade de ter mais tranquilidade, ou seja, Barcelona não é um sítio que satisfaz tão bem essa necessidade. Se calhar era uma necessidade de estar mais sozinha, em silêncio, ou seja, ir com alguém não satisfaz essa necessidade e por aí fora, não é? Portanto, nós ficamos tão embrulhados aqui na nossa própria história, achamos que estamos a ser rejeitados por causa dessa história e limitamos aqui a nossa capacidade de sermos curiosos em relação àquilo que a pessoa realmente diz que não. Podemos nos sentir... Que não foi a nós. Sim. Só que em vez disso, ligamos logo... ainda por cima, à pior história possível. Né? Porque, continuando a explorar aqui o exemplo, mesmo que eu crie uma narrativa, ou seja, em vez de fazer perguntas, digo, olha, não quero, pronto. E crio uma narrativa. A narrativa podia ser, porque raio é que a Mia não quer ir a Barcelona? Porque a Mia terá alguma coisa contra a Barcelona? Não perguntei, e estou a especular. Mas estou a especular sobre isso. Pronto. Ou porque é que a Mia não quer ir de férias agora? Uma altura tomou para ir de férias? De certeza que deve ser porque está a escrever um livro, ou porque está toda entusiasmada com um curso, ou não sei o quê. Ou então dizia, mas porquê que a Mia não quer ir comigo? Se calhar prefere ir com um amigo, ou prefere estar sozinha. Mas normalmente a história que nós contamos não é sobre nenhuma destas coisas. É logo a pior possível, que é, porquê que a Mia me está a rejeitar? Porquê que ela já não gosta de mim? Se calhar tem outro. Whatever. Porquê que ela já não gosta de mim? Não é? É a pior rejeição possível. A pior especulação possível. Não é? Acontece muitas vezes quando, por exemplo... alguém faz uma proposta sexual a outra pessoa, né? Que pode ser às vezes é uma proposta explícita, às vezes é um tocar na outra pessoa e a pessoa, tipo, por exemplo, afasta a mão, como quem diz, não quero ter intimidade e, né? Lá está, pegando no exemplo da viagem, né? Isto pode querer dizer tantas coisas diferentes
E muitas vezes a nossa especulação é logo sobre o nível lógico mais alto, que é porque é que ela me está a rejeitar a mim enquanto pessoa. E isso traz-nos muito sofrimento. Quando a nossa identidade está constantemente em jogo, ela não está. Isto é uma ilusão. Nós é que achamos que está. Nós é que achamos. Nós é que criamos a história. Nós é que criamos esta história. Nós sentimos que a minha mulher rejeitou-me, o meu filho rejeitou-me, porque ele diz, olha, queres ir comigo às compras? Não quero, tu és muito chato. Pronto, sinto-me rejeitado enquanto pessoa. Depois chego ao trabalho e o meu chefe faz um comentário qualquer de que, isto aqui não ficou muito bem feito, está-me a rejeitar enquanto pessoa. Depois agarro nas redes sociais e tipo poucos likes na minha fotografia do fim de semana, estou a ser rejeitado enquanto pessoa. Isto coloca-nos num sofrimento constante e numa erosão completa da nossa sensação de valor próprio. Que é porque se eu estou a ser rejeitado por toda a gente enquanto pessoa, então eu não tenho valor. Bem, nós temos discutido aqui muitas vezes qual é o antídoto. O antídoto é nós entendermos a noção de valor próprio. Que eu tenho valor próprio independentemente de... Se isto estiver muito sólido, então eu vou ter muito mais tendência a dizer, olha, as pessoas não fizeram like na minha fotografia porque não viram, ou não prestaram atenção. Ou o algoritmo está lixado. Ou então porque a fotografia é uma porcaria. Não é? E ninguém achou piada nenhuma. Pronto. Ou... a minha mulher não quer fazer sexo comigo, se calhar porque eu não sou entusiasmante ultimamente, ou porque se calhar ela está toda touched out e exausta e não quer toque físico nenhum. Sim, mas mesmo que seja sobre mim, pode ser, se calhar é porque eu ultimamente também não ando muito sedutor, não é? Até pode ser uma coisa sobre mim, eu posso assumir, só que isto, o meu valor não depende de eu ser sedutor ou não. Não é? O meu valor não depende de eu ser elegante ou não. O meu valor não depende de eu ser atraente ou não. E, portanto, quando isso está muito seguro ao nível de identidade, eu tenho mais facilidade. Porque repara como é aparentemente simples. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. As pessoas dizem assim, então se calhar isto quer dizer que eu ultimamente não ando suficientemente atraente e sedutor. Ok, pergunta seguinte seria, o que é que eu posso fazer agora para ser mais atraente e sedutor? Será que quero-me tornar mais atraente? Mas se quiser, se isto for importante para mim, a pergunta a seguir é o que é que eu posso fazer para? Pronto, e vão-me surgir logo uma série de ideias. Só que quando a rejeição está ao nível da identidade, eu estou a ser rejeitado enquanto pessoa, eu sou o que sou. Logo não há nada que eu possa fazer. É por isso que nós depois daí entramos naquelas espirais muito negativas de ela não gosta de mim, ela já não me suporta, ela não sei o quê, porque nós percebemos que fomos para um nível dentro do qual nós não conseguimos mudar. Certo. Porque eu sou aquilo que sou. Aliás, eu é uma coisa tão abstrata, esse nível de identidade é tão abstrato, que é por isso que essa rejeição dói tanto. Por isso que essa rejeição é tão... Há pessoas que foram rejeitadas, por exemplo, no local de trabalho, depois de trabalharem 20 anos numa organização, foram despedidas. E mediante a forma como isso aconteceu e como comunicaram com elas, podem se sentir profundamente rejeitadas. Até por se calhar, olha, era entre mim e o meu colega e despediram a mim. E é uma rejeição de quem eu sou enquanto pessoa. Isso é tão doloroso. E aí, acho que, assim, vê se concordas comigo que o primeiro passo ali, na realidade, também é perceber que a rejeição, no fundo, é uma criação a partir das histórias que eu conto em relação àquela situação em particular. E que é-me muito mais útil perceber que emoções estão verdadeiramente por detrás desta sensação de ser rejeitado ou rejeitada e que necessidades é que estão ali em jogo. Não é? Isso não resolve a situação, vai doer na mesma, isso que tu estavas a dizer, dói na mesma. Se foi entre mim e o meu colega, fui despedido após 20 anos, obviamente que vai doer-se. A não ser que eu queria mesmo sair da empresa, vou ficar triste. Vai doer. Né? Mas fazer essa separação para mim é importantíssimo. Para nós, às vezes fala-se mais do sweet pain, não é? De uma dor mais doce, que não é aquela dor corrosiva que a ideia da rejeição provoca, não é? Portanto, porque, obviamente, por detrás dessa sensação de rejeição há emoções desagradáveis, há emoções desconfortáveis, há emoções que também doem. Né? Mas chegar a essa essência disso
acalma também aqui o sistema nervoso, não é? Porque sentirmos-nos rejeitados faz criar ainda mais histórias, não é? Fica muito mais dramático, fica muito mais elaborado. Quando se eu só posso admitir que, olha, fiquei mesmo muito triste e desiludida por me despedirem, porque aquela sensação de pertença que eu sentia nesse trabalho era mesmo importante para mim. Né? É muito diferente do que andar a contar a história de que fui rejeitado. Sim. Dois comentários assim extra que me ocorrem em relação a este tema. Um é que muitas vezes por detrás desta ilusão da rejeição estão ainda assim coisas que têm valor lógico. Ou seja, eu posso estar triste porque fui despedido e até, por exemplo, a argumentação que utilizaram, eu posso achar que ela não faz sentido. Claro. Não é? Por exemplo, não, porque os teus colegas têm a melhor performance do que tu. E isto eu posso não aceitar esta lógica, dizer, esta lógica não faz sentido. Claro. Né? Ou seja, tem uma necessidade de mais clareza, por exemplo. Sim, e isto só para dizer que nós muitas vezes dizemos, a rejeição é uma ilusão. Ok, é uma ilusão no sentido em que eu não estou a ser rejeitado enquanto pessoa, mas há alguma coisa ainda assim que está a ser rejeitada. Por exemplo, o meu desempenho está a ser, ou a minha performance está a ser rejeitado. E isso às vezes também pode ser doloroso porque eu não concordo, não faz sentido. Claro, okay? claro. Portanto, só para um comentário importante, porque senão parece que sempre que nós nos sentimos rejeitados que estamos a ser um bocado tolinhos. Não necessariamente. Não. Né? E muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu fui rejeitado pelo meu marido ou pela minha mulher depois de uma relação de não sei quantos anos, ele um dia chegou a casa e diz, olha, agora tenho outra, ou tenho outra. E ele não está a rejeitar enquanto pessoa, porque ele não pode rejeitar enquanto pessoa. Está a rejeitar o nós, como dizia o Está a rejeitar o nós. E eu também isso eu também posso ficar triste porque há aqui uma série de acordos que foram quebrados sem aviso prévio. Porque têm a necessidade de honestidade e transparência. Ou, por exemplo, aqui perceber de repente que, pelo menos durante algum tempo, a nossa relação não foi honesta, porque houve aqui coisas que não foram contadas. E isto pode doer, e não é só uma tolice, não é chegar alguém de fora e diz, não, isso é uma ilusão porque tu sentes que estás a ser rejeitado ou não é. Não é isso, ok? Às vezes as coisas continuam a fazer um certo sentido. Só que se nós se conseguirmos resistir a esta tendência de sou eu enquanto pessoa que estou a ser rejeitado, em princípio o nosso sofrimento é menor e temos mais possibilidades de lidar com a situação. Sim, conseguimos pensar em mais estratégias para compensar aquela que perdemos. Certo, não é? Certo. E outro comentário que eu acho também importante é que há pessoas que lidam com isto de uma forma que parece ser aparentemente ok, eu não estou a ser rejeitado enquanto pessoa, mas que no fundo continua a ser, que é quando te faz uma coisa de género, eles vão ver, não é? Como é que é? Há muito peixe no mar, se este não me quer, outro vai querer, não é? Que é nós não chegarmos também, como tu estavas a propor, a aceitar que há aqui uma dor, não é? De rejeição, deixa-me explorar o que é que isto quer dizer. Deixa-me perceber o que é que está por trás disto. E às vezes, em vez de lidarmos com isto, atiramos-nos só para a frente. Eu vou provar. Um dia na volta a rastejar. Ele é que ficou a perder. Sim, ou a empresa é que fica a perder. E depois não sei o quê. E, olha, eu às vezes isto, tu estavas já falaste, por exemplo, quando um treinador me rejeita, não é? Que pode ser muito duro. Por exemplo, um atleta profissional que é rejeitado pelo treinador e que, entre outras coisas, isto tem um impacto na carreira dele, no salário dele, tem implicações muito grandes. E pode haver uma sensação de rejeição brutal. E quando neste caso eu estava a pensar em futebolistas com quem trabalho e já trabalhei, quando neste caso o atleta consegue perceber que ele não está a rejeitar enquanto pessoa, ele está quando muito a rejeitar o meu desempenho enquanto jogador. E eu até posso não concordar, mas é a função do treinador de fazer estas escolhas. Eu não concordo, eu acho que até poderia fazer um melhor trabalho com outro colega que ficou no meu lugar, ok, mas eu enquanto pessoa estou aqui, eu mantenho-me intacto. Portanto, agora, olha, vou fazer a minha vida para outros sítios, não é? Isto é muito mais saudável e às vezes até termina com dizer ao treinador, olha, eu não concordas, aperto de mão, não é? Agora, quando eu me sinto, quando eu não consigo resistir ao ímpeto de estar-me a rejeitar enquanto pessoa, o meu sofrimento é muito maior e o impacto negativo que isto acaba por ter sobre a minha performance
é maior, mesmo que eu jogue o tal jogo de ele vai ver e não sei o quê, um dia não vou vingar e ele é que vai acabar. Normalmente isto não traz bons resultados. No curtíssimo prazo, parece uma forma melhor de lidar com as coisas, porque pomos a dor assim um bocadinho para debaixo do tapete, mas ela fica lá. E normalmente é melhor ter aqui uns momentos de reflexão, de conversa com outras pessoas, para podermos organizar um bocadinho. E podemos, mesmo a seguir, voltar a ser com força na mesma. Sim. Sem essa ideia quase de vingança, sim, não é? Sim. Que é isso que surge ali. Muitas vezes assim, nos relacionamentos, muitas vezes o relacionamento acaba e depois há uma cena de vingança, não é? Infelizmente, mas algumas pessoas... temos, assim, exemplos disso, não é? Estava-me a lembrar agora do Sylvester Stallone, com aquela história que se conta muitas vezes no mundo do desenvolvimento pessoal. Que ele vendeu o cão. Não, mas quando ele ia vender queria vender o script, o do guião do Rocky. E foi rejeitado. Foi rejeitado. Não, e depois vendeu o cão. Ele penhorou o cão para ter o dinheiro para comer, porque já estava tudo... Sim, depois ele queria que ser ele o protagonista principal, mas não queriam ele, mas ele lá foi para o próximo e conseguiu e teve muito sucesso. Mas fez rejeição. Isso é uma história de sucesso. Só que não sabemos o que aconteceu ali, mas contamos muitas vezes esse tipo de histórias com esta sensação de vingança, não é? Portanto, a nossa forma de olhar para isso é muito viciada por esta... cai 7 vezes, levanta-se de novo, ou whatever. Mas eu há pouco ia dizer que, infelizmente, há muitas pessoas, inclusive algumas que nós conhecemos, e certamente algumas estão a ouvir este podcast, que estão a lidar agora, na prática, na sua vida, por exemplo, com o facto de, terem terminado uma relação amorosa, muitas vezes com filhos, e a pessoa do outro lado está imbuída deste espírito de vingança. Certo. E em vez de aceitar, porque o fim de uma relação amorosa é óbvio, é por isso também estamos a dar aqui uns exemplos à volta disto, é de facto uma das situações onde é mais fácil de fazer esta confusão e estou a ser rejeitado enquanto pessoa, não é? Porque estas coisas são todas muito bonitas de nós dizermos. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o comportamento. Mas eu que penso nestas coisas há muitos anos e falo sobre isto e tenho tantos clientes que ajudam nestes processos, nos meus processos pessoais, muitas vezes eu sinto e ando em sofrimento e depois tenho aquele momento de porquê é que eu estou a sofrer? Porque eu estou-me a sentir rejeitado enquanto pessoa, pela minha, ou por um dos meus filhos, ou por uma pessoa de quem eu gosto. Estou-me a sentir rejeitado enquanto pessoa. O meu sofrimento está aí. Porque mal eu consigo reorganizar-me e fazer a distinção, não, que esta pessoa está a rejeitar o meu comportamento. Então, logo aí, às vezes é tão fácil só mudar o comportamento, se quiser. Ou então continuar e dizer, pronto, vais rejeitar o meu comportamento, mas eu quero continuar a tê-lo. De repente temos tantas opções. Só que é muito fácil ficarmos presos a este sofrimento. É fácil e é uma seca. É uma seca. Mas é engraçado, não é? Porque ir à tomada da consciência que eu estou a reagir a partir de uma ideia de que estou a ser rejeitada e não parar aí na nossa investigação interna, não é? Ok, o que é que isso significa? O que é que eu estou realmente a sentir? E o que é necessidades que estão realmente em causa aqui? Não é? No exemplo, como eu lembro, tu já tiveste esse insight há uns anos aí, numas situações com os nossos filhos, que o que está ali em jogo é a ideia de que, o meu filho está-me a rejeitar com este, não é? Mas quando paras, e exatamente como estavas a dizer, te conectas a que ficas provavelmente muito triste, porque tens uma grande necessidade de ligação com os teus filhos, é isso que está em causa, não é? E estás a perceber que, ok, mas o comportamento que eu estava a ter não é uma boa estratégia para eu satisfazer a minha necessidade de ligação com o meu filho. Sim. Ok, logo, se eu quero ter uma ligação especificamente com o meu filho, eu vou ter que mudar a estratégia. Não posso esperar que ele perceba este processo todo para, pois é, tu querias criar a ligação comigo, então claro que sim, tudo bem. Não é? Acho que há mais aqui um aspecto importante que também ajuda a explicar porque é que é tão fácil fazer esta confusão. É que muitas vezes quando nós damos feedback uns aos outros e dizemos aos outros não por esta ou por aquela razão, expressamos de uma forma que favorece a confusão. Não é? Que é, por exemplo, tu fazes alguma coisa e eu, em vez de dizer assim, Mia, olha, neste momento é difícil para mim lidar com este teu comportamento. Em vez disto, posso dizer uma coisa do género.
opá, és mesmo chata. Sim. Sempre És. a mesma coisa. És. És a identidade, não é? Portanto, usamos o verbo ser de uma forma que é abusiva, porque na realidade não é isso que nós queremos dizer. Nós não queremos dizer à pessoa que ela é, nós queremos dizer à pessoa que ela está, e mesmo assim está para nós, só que suprimimos essas palavras todas e trocamos o verbo. E então dizemos às pessoas, és, não é? E isto favorece a confusão. Portanto, eu acho que isto aqui é uma dica muito importante para quem lida com crianças. Porque, como eu propus há pouco, as crianças não têm capacidade de fazer esta distinção. O meu pai disse que eu sou chato, mas o que ele estava a falar era a reflexão dele sobre um comportamento que ele observou em mim. Não. Até o meu pai disse que eu sou chato, essa é a minha identidade. E depois fica uma profecia autoproclamada. Fica. Pá, eu ouvi tanta vez quando era pequeno dizer, por parte de familiares e de professores, tantas vezes ouvi dizer que eu era tímido. É tímido, o Pedro é tímido. O Pedro é mais metido em si, o Pedro é introvertido. Que eu cresci com isso como parte da minha identidade, não é? Eu sendo pequeno não podia dizer assim, olha que interessante, as pessoas observam certos comportamentos em mim que interpretam desta forma. Ok, é uma das opções. Há outras. Não, eu simplesmente incorporei aquilo. Claro. E montei aqui uma identidade da qual depois, mais tarde, só na idade adulta, só nos 30 anos, é que eu comecei a refletir sobre isto e a perceber as limitações que isto tinha e de onde é que isto vinha e se me servia ou não. E as crianças não conseguem fazer isto. Portanto, há aqui um fator de cautela muito grande que tu tens explorado muito nos teus livros sobre a parentalidade consciente. Esta cautela, acho que é importante. Nós aprendemos a exprimir-nos melhor perante os nossos filhos. E falarmos mais sobre nós do que sobre eles. E falarmos mais sobre nós do que sobre eles. Claro que isto depois é muito útil também aqui nas nossas relações amorosas, nas relações de trabalho, profissionais. Claro. É muito importante porque isto vai ajudar a que os outros também tenham menos probabilidade de fazer estas interpretações abusivas. No geral, não é? No geral, acho que resume-se muito a isso, de eu falar mais sobre mim e menos sobre os outros. É? Mesmo aquela... nesta ideia toda aqui da rejeição, não é? De eu falar sobre mim nestas situações. Também quando dou as minhas respostas. Não é? Do teu exemplo da Barcelona, das férias de Barcelona. Isto foi um exemplo fictício, mas podia ser verdadeiro. Se eu estiver clara das razões por detrás do meu não, tu também não precisas de especular sobre o meu não. Só que muitas vezes o que acontece? Tu deste um exemplo. Se calhar outra pessoa diz, vamos para a semana, vamos de férias para Barcelona. E, por exemplo, tu sentiste falta de segurança. Porque, de repente. E em vez de, se tu fores boa a exprimir as tuas necessidades, vais dizer assim, olha, Pedro, eu tenho uma necessidade de segurança grande e quando tu me falaste em ir para Barcelona para a semana, eu de repente senti-me muito insegura. Para eu poder ir contigo para Barcelona, eu precisava de perceber para onde é que vamos ficar, como é que vamos, etc. Okay? E com base nisso, eu depois acho que me sinto mais segura para tomar uma decisão. Só que muitas vezes o que é que fazemos? A pessoa diz, vamos para Barcelona. E do outro lado diz assim, estás maluco? Estás maluco, agora lá estás tu com as tuas coisas, lembras-te à última hora. E lá está, em vez de falar sobre mim e sobre as minhas necessidades, falo sobre o outro. Exatamente, não é? É isso. E isso traz muita confusão, porque depois o processo, em princípio, vai ser revertido, que é tu queixas-te sobre mim e eu logo a seguir vou dizer, é sempre a mesma coisa, nunca aceitas as minhas ideias. Queres só ficar em casa, nunca queres fazer nada. Gostei muito de fazer este papel de tipo que é assim espontâneo e diz, vamos para a semana, que não é... Não é muito vulgar. Normalmente não é muito a minha onda, mas gostei de fazer este roleplay, vou explorá-lo. Vai ser assim, as nossas férias deste ano, vai ser tipo grande aventura, grande loucura. Então, resumidamente, sim. Falemos mais sobre nós. Falemos mais sobre nós e interpretemos mais vezes as rejeições que nós as rejeições que nós pensimos, não como é que era? Porque não é pensamos, é sentimos.
É um mix, porque nós dizemos que eu sinto-me rejeitado, mas na realidade tu estavas a propor... Isso é um pensamento que eu tenho... Um pensamento, que é um pensamento acerca de um sentimento, não é? Pronto, e interpretemos mais vezes as rejeições dos outros como, em lugar de serem uma rejeição sobre nós enquanto pessoas, serem uma rejeição em relação àquilo que dissemos, àquilo que propusemos ou à forma como dissemos. E tínhamos mais curiosidade também em relação... As necessidades por detrás dessa... em relação ao que é que essa rejeição realmente quer dizer. Exato. É? É isso. Bom, isto para mim às vezes é um problema. Eu sei. Esta questão da rejeição. Eu sei. E há certas situações onde eu sinto que sou muito bom a fazer esta distinção. Por exemplo, ao longo do tempo fui aprendendo a fazer isto em relação a, como é que eu disse, comentários aleatórios na internet. De pessoas que não me conhecem lá nenhum. E eu penso, isto não é sobre mim, a pessoa nem me conhece. E muitas vezes, aliás, já agora desabafo, muitas vezes nem é sobre aquilo que eu escrevi. Certo. Porque quando as pessoas ficam chateadas, normalmente nem tem nada a ver com o que eu escrevi. Às vezes até, o que é que a pessoa leu aqui no meio? Porque ela de repente está a falar de uma coisa que não tem nada a ver. Que fala das necessidades dela, mas que não tem nada a ver com o que eu escrevi. Não isso é frustrante. Isso é tipo, a pessoa está no mundo dela, nem sequer leu ou nem sequer entendeu muito bem aquilo que eu realmente queria transmitir. Nem se deu ao trabalho de pensar sobre o que eu escrevi. Okay. Mas noutras situações tenho dificuldade em fazer isso. Sinto-me... pessoalmente rejeitado. E é resgatar esta diferença entre identidade e comportamento que depois me coloca num estado de mais recursos. Né? Portanto, aqui acho que isso é uma boa proposta para quem nos está a ouvir. Às vezes, quando não conseguimos sair desse sítio, né? Porque acontece poder logicamente ter esta conversa toda que tivemos aqui agora, que tu resumiste aqui, e mesmo assim sentir-se um cocó. Claro. Não é? Sim. E pronto, não há assim nenhuma forma milagrosa, não é? Esta cena de com caraças agora vai para a frente, pode funcionar e também pode não funcionar. Certo. Só que se funcionar, garanto que vamos voltar ao mesmo sítio mais cedo ou mais tarde outra vez. Sim. Portanto, mais vale aceitar que vamos nos sentir assim. Mas este, para mim, funciona muito bem este reconhecer do cocó. E adicionar um bocadinho de curiosidade e compaixão a isso, não é? Pronto, ok, não estou a conseguir agora, pronto, sei por experiência própria que isto passa, esta sensação passa. Portanto, já tive muitas vezes, não é? Raramente com 47 anos temos uma emoção nova, não é? Mas toda a experiência diz-nos que cada emoção mais cedo ou mais tarde passa. Também é bom lembrarmos disso. Sim. Bom lembrete. Sim. Fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. Ainda temos prática depois de tantas sugestões. Ainda temos prática inspiradora, que é uma prática aqui de resumo da nossa conversa toda e que esperamos que, como sempre, esperamos que seja muito útil. Aliás, é por isso que nós todas as semanas gravamos este podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Sim. Né? Por isso agradecemos partilhas, screenshot agora. Partilhem nas redes sociais, taguem-nos, partilhem o que pensam. Há uma semana recebemos uma proposta que eu achei que foi tão espetacular, porque foi tão genuína. Foi numa das nossas idas a Lisboa para participar no casamento marcado da TVI. Houve uma pessoa espetacular que nós conhecemos naquele contexto e que depois de falar algum tempo connosco disse: sabem o que era espetacular? Vocês podiam fazer um podcast. E foi tão fixe porque foi uma proposta tão genuína. E a proposta fez todo sentido. Eu disse: olha, isso faz muito sentido. Aliás, faz tanto sentido que nós já gravamos 300 e muitos episódios do podcast. Há anos que nós fazemos isso todas as semanas. Porque nós gostamos mesmo de partilhar aqui, através das nossas conversas, algumas das reflexões que já fizemos e outras que fazemos enquanto estamos a conversar. Fizemos online. Sim, e hoje acho que surgiram aqui mais uma série de boas reflexões sobre a rejeição. Pelo menos eu sinto-me melhor equipado para lidar com a rejeição minha. Obrigado. Depois vais ser testado, certamente. Certamente. Sim, tu testas muito a minha capacidade de lidar com a rejeição. Sim. Olha, obrigada. Sim, obrigado. Olá, prática inspiradora desta semana, depois desta bela conversa que eu e a Mia tivemos sobre rejeição. Vou-te propor que, como prática, adotes uma das ideias que a Mia apresentou no episódio,
que quando sintas rejeição, que possas fazer uma exploração sobre quais são realmente as tuas necessidades que estão em causa e que, por não estarem a ser satisfeitas, te fazem sentir esta sensação de rejeição. E podes fazer isso, se quiseres, em relação a momentos do teu passado. Talvez tenhas nas tuas memórias alguns momentos onde sentiste rejeição, ou quando falas sobre isso com alguma pessoa, te possas lembrar desta sensação de estar a ser rejeitado ou rejeitado. Olha para essa situação do teu passado, à luz desta ideia da Mia. Quais as tuas necessidades que estavam a ser insatisfeitas naquele momento? E quando nós pensamos dessa forma sobre a situação, normalmente temos mais recursos, temos mais criatividade para encontrar outras estratégias que nos possam realmente servir do que quando sentimos que estamos a ser rejeitados enquanto pessoas. Porque isso, além de ser uma ilusão, é extremamente duro. Okay? Portanto, que esta proposta de exercício seja também, quem sabe, uma boa proposta de reflexão conjunta com outra pessoa, possas conversar com outra pessoa, outras pessoas sobre isto. Acho que dá uma bela conversa de verão. Fica bem.